Olá, amigos, boa noite. Passando aqui nesta noite de 23 de maio de 2025, uma sexta-feira, né? Passando realmente para poder dar algumas explicações e para que possamos fazer aqui uma análise daquilo que está acontecendo, né? Vamos refletir sobre aquilo que está em 2025. Em 2024, nós tivemos eleições municipais em Ribeirão Preto, nós elegemos alguns vereadores, e elegemos Ricardo Silva para prefeito em Ribeirão Preto entre 25 e 27. Né? Então vai ficar 25, 26, 27 e 28, né? 28 até o dia 31 de 12 de 2028, Ricardo Silva. Na realidade, quando nós fomos às urnas, nós elegemos Ricardo Silva com 1.460 dias para administrar Ribeirão Preto. Então, quem está reclamando aí desses 142 dias de governo ainda não foi nem 10%, tá? Então, estamos vivendo aí 142 dias, faltam 1.318 dos 1.460, né? Então, você não pode ficar reclamando também de coisas que veio do desgoverno passado. E vocês sabem que lá no governo Nogueira eu tinha realmente algumas explicações a dar porque eu pedi voto para ele, né? Mas no governo Ricardo Silva não. Então hoje está tranquilo, está tranquilinho, porque na realidade eu não pedi voto para o Marco Aurélio, mas eu votei em Marco Aurélio, tá? Então não tem por que ficar escondendo de ninguém esta situação. Só não quero que fique me cobrando de uma coisa que eu não fiz, não fui eu. Aliás, eu creio que metade da população também não fez, né? Porque a diferença foi de 800 e poucos votos, 900 votos. Então, para uma cidade do tamanho de Ribeirão Preto, 800 votos, 900 votos, muito pouco. Então, metade da população queria Ricardo e a outra metade queria Marco. Então, passando para poder falar. Realmente tem muitas coisas que estão com problemas. Principalmente quando fala de viário, né? Quando fala de sinalização. Está acontecendo algumas mudanças? Sim. Hoje nós amanhecemos com os semáforos da rotatória Mincalil funcionando. E me parece que funcionou muito bem. Parece que deu para dar uma melhorada ali naquele local. Mas tem um grande problema, as vias de Ribeirão Preto de trânsito rápido, né? E que a gente chama de artéria, que anteriormente elas tinham um, um plano de, de rota ali que se chamava onda verde, né? Tráfego. Então, você andasse a 40 ou 60 por hora, dependendo da via, você começaria com ela aqui e iria até o fim. Não teria problema nenhum. Hoje não. Para. É no meio do caminho, você tem que parar de novo. A Jerônimo Gonçalves não tem segurança, vocês sabem disso. Os balaústres todos foram roubados, retirados, sei lá, nem sei onde é que foram parar aqueles postes com aqueles balaústres. Foi no governo Nogueira, né? É, nós tivemos aí, quando a Darcy Vera estava prefeito em Ribeirão Preto, ela estava prefeita, então ela fez ali, na confluência da Fábio Barreto com a Jerônimo Gonçalves, alguma coisa ali pro o Papa, né? É o Amilcar Papa, alguma coisa assim, é engenheiro, né? E ficou muito bonito. Mas se você passa lá hoje, você vê que não tá tão assim, né? Deram uma melhorada, mas não colocaram ainda. Então, infelizmente, a Jerônimo Gonçalves está em perdição de miséria, porque não está iluminada. A empresa que entrou para iluminar, não sei se tem compromisso com o Ribeirão ou não, se só quer pegar o dinheiro, porque a Via Norte está uma porcaria. Então, para todo lado que você passa, uma escuridão total. Parece-me que esses dias o Ricardo Silva chamou todo mundo lá e falou a respeito da situação que passa Ribeirão. Ela não está iluminada assim não, hein? Essa foto que está aí não é Ribeirão, não. Mas o que deixa-me um pouquinho mais indignado é que esses dias apareceu um rapaz, um senhor, falando das boas condições da cidade de Ribeirão Preto.
Eu não sei quem é o prefeito, dizia o rapaz da época. Não sei, mas eu quero parabenizar. Ele estava andando aonde? Estava andando na João Fiuza? Presidente Vargas ali, naquele pedaço? É, aquele pedaço onde tudo funciona e que se não funcionar, aqueles que moram ali, que são os importantes, vão pegar no pé, né? Vão bater. Então, ele estava ali fazendo caminhada e dizendo da limpeza de Ribeirão Preto, de como a estrutura de Ribeirão Preto. Eu nem sei se realmente ele não conhece quem deixou a prefeitura ou quem está na prefeitura hoje, mas fica aqui o alerta, né? Nós somos a cidade, para você aí que gravou esse vídeo, nós somos a cidade das placas viradas. Nós temos aqui uma tal de RP Mob que anteriormente se chamava Transerp. As placas de indicação em Ribeirão Preto, se a pessoa não tiver um equipamento eletrônico para poder dirigi-la dentro de Ribeirão, ela não consegue, não. Se for depender das placas, a sinalização é uma porcaria. A sinalização aérea é uma porcaria. E sabe o que eles falam quando você reclama lá da sinalização? Está no nosso plano de exercício de coisas para se fazer. Esse é Ribeirão. E aí vem esse rapaz caminhando na Presidente Vargas ou na João Fiuza, não sei, dizendo, olha que limpeza, olha, é uma limpeza maravilhosa, venha na Via Norte, dá uma andadinha na Via Norte, perto do Tenda Supermercado, passa lá, dá uma passadinha na Via Norte, do lado oposto, antes, sentido bairro centro, antes da Américo Batista, passa lá, onde é um lugar de fazer caminhada, aquela ciclofaixa, faixa de pedestres, não sei como é que é o nome daquilo ao certo. Não tem iluminação, a situação é muito complicada. A Boca de Lobo ali antes da Américo Batista, no sentido bairro centro, não pode ver uma chuva que ela entope. Cria, alaga, faz tudo. Então, não estou dizendo que o Ricardo Silva está fazendo o melhor governo, não sei. Ele está fazendo aí algumas coisas. Parece-me que em alguns lugares ele já acertou algumas coisas. 9 de julho está andando, ainda que a passos de né? Tartaruga. Então, estou passando para poder dizer isso. Não começa a refletir 2025 ou todo o governo do rapaz por aquilo que aconteceu nesses 142 dias. Me parece que ele está trabalhando, fazendo o seu papel e alguns vereadores tentando ajudar. Mas precisa melhorar muito, porque eu acho que na terça-feira ou na quarta-feira da semana que vem já vão ser 10% do mandato, né? Parece que não, mas 146 dias dos 1460, 146, 10%, né? Então, se você ver como é que está e o que está precisando fazer, simples, já começa com coisinhas simples. Coloque-se as placas nos lugares certos. Tem placa virada que está ao contrário, no meio de árvore. E eu já reclamei. Mas disseram que está no plano de governo, plano para execução. Então, eu não sei se vocês vão continuar reclamando para mim. Sentido bairro Centro, Fábio Barreto, né? Antes de entrar na Francisco Junqueira, na confluência ali da onde eu estou falando, que é Fábio Barreto com Jerônimo Gonçalves, sentido bairro Centro. Quem está saindo ali, passando em frente àquele novo poço artesiano da ERP ali, né? Passa, o bombeiro está lá do lado esquerdo. Ali naquele lugar, naquela confluência, tinha uma faixa de motos para os motoqueiros, que foi muito bem aceito pela população dos motoqueiros, motociclistas em Ribeirão Preto
E é fato que a moto arranca mais fácil, eu estou falando porque eu sou motociclista. E então fica aquela situação assim, por que tiraram a faixa dos motociclistas ali mesmo? Porque foi? Pintaram uma faixa de pedestre em cima da onde era o local de espera, a faixa dos motociclistas. Só tiraram as placas de cima da faixa de pedestre porque eu reclamei. Está dizendo lá, ó, tem faixa de pedestre no chão e a sinalização terrestre ali, aérea, está dizendo que é local de moto aguardar. Em cima da faixa? Aí eles tiraram, mas não colocaram a faixa de espera dos motociclistas. Para quê? Do outro lado tem, lá do outro lado, na outra, sentido bairro, tem, na Jerônimo tem, na Francisco Junqueira inteirinha tem. Foi acertada. Aliás, quero fazer aqui um reconhecimento que o pastor Paulo, um amigo meu, fez realmente esse pedido para o prefeito Nogueira e ele, à época, acatou e foi muito bem aceito. Aquela faixa de moto ali evita que os motociclistas fiquem no meio dos carros quando vai arrancar. Apesar das vias em Ribeirão Preto serem muito estreitas, não terem realmente uma faixa de motociclistas, né, para moto, para poder chegar lá no lugar e vira e mexe, tem um carro em cima da faixa e andando, eles não sabem ou não aprenderam, né, que se você está perto dos canteiros, fique perto do meio-fio, fica perto da sarjeta com o seu carro, você abrirá um corredor enorme na avenida para que os motociclistas passem. É que Ribeirão ainda não tem aquela cultura, graças a Deus, de chutar, quebrar o espelho dos carros. Eles estão começando a buzinar. Mas tem muito motorista de carro aí que não obedece. Então, não adianta você vir querer agora reclamar, e eu nem sei para quem você votou, porque agora você veio reclamar, apesar que a sua reclamação é pertinente, e tem muita coisa errada. Fábio Barreto, sentido bairro, né? Do centro bairro. Fábio Barreto. Você passa em frente à casa do açougueiro, ali tem um hotel logo em frente ali. O que acontece? Tem uma boca de lobo ali que não foi alinhada. Uhum. Do lado do córrego. Do lado do córrego Ribeirão ali. Mais para frente, na mesma Fábio Barreto, bem em frente aos bombeiros. Tem lá uma outra boca de lobo que não foi alinhada. Fizeram recapeamento, aquele negócio de fazer um passant, né? Fizeram e não alinharam. Não fizeram. O pessoal da infra que está acompanhando, Secretaria de Obras, sei lá quem que é que tem que analisar isso daí. Não está acompanhando, não? Não está, não? Assim fica fácil, né? Executar obras em Ribeirão Preto. Não é isso? Fábio Barreto, antes de chegar na rotatória Mincalil, ali bem em frente ao posto. Aquele asfalto foi tão mal feito que de 60 em 60 dias tem que ir lá recapear porque ele se dissolve. Parece que não fizeram para poder receber caminhões com peso carregados de combustível, sei lá o que é, os ônibus. Aquela língua que está lá de asfalto já está enrolando de novo, já vai haver um buraco lá de novo. Aí você entra na rotatória Mincalil, as placas estão todas viradas, não tem como saber. Pega para onde para ir para Silveira Martins? Se você não tiver um Waze aí, um Google Maps aí para poder te ajudar, você não sabe. Ribeirão Preto não é para amadores não, viu? E vocês que votaram nele agora, vocês podem cobrar. Eu não vou cobrar. Eu não votei nele. Não vou cobrar. Sabe por quê? Porque quando era o Nogueira, vocês despejavam em cima de mim nas reclamações. Razão. Eu havia pedido voto, fiquei responsável. E agora parece que ele está andando aí pelas cidades. Andando pelas cidades da vizinhança no estado de São Paulo, Nogueira.
visitou Mococa, visitou não sei na onde, visitou. Será que ele está pensando em sair candidato a alguma coisa? E vocês, ribeirão pretanos, vão votar nele? Sabendo como ele deixou o Ribeirão Preto para nós, né? Aquela Francisco Junqueira virou caos quando era o governo Nogueira. É. Será que vocês vão se esquecer? Uhum. Não? Então tá bom. Se vocês não vão se esquecer, eu também não vou. O meu voto, ele não tem. Se ele sair candidato a alguma coisa, e eu vou falar para todo mundo. Fica registrado aqui nos anais da política de Ribeirão Preto que Nogueira foi o Nogueira filho, tá? O Nogueira pai lá atrás. Muita gente sabia que ele tinha sido campeão. Foi muito bom. Mas agora, meu voto, nunca mais. Pra nada. E se a população tiver um pouquinho só de memória, se não estiverem com um lapso de memória, né, poderão também analisar como foi o governo Nogueira. Para mim, a minha opinião, quero que fique bem, é a minha opinião. Eu estou vendo ele se mexendo para lá e para cá, não sei fazendo o que, se está divulgando o livro ou se está fazendo realmente já aquela situação de meio campo para sair candidato em 2026, né? Que vem aí as eleições. E muito facilmente pode ser que ele venha a ser candidato a alguma coisa, quem sabe? Hum? Deputado federal? Estadual? Senador, eu acho que não. Mas pode ser um governador? Hum? Destruindo uma cidade. Quem sabe, né? Vamos ver o que vai acontecer. Mas fica aqui o meu reconhecimento de que ainda não dá para ficar cobrando o Ricardo Silva, não. Ele pegou uma bomba para poder desarmar e essa bomba está com efeito com os dias contados, né? Ela tem 1.318 dias para terminar essa, essa gestão. Mas ainda faltam alguns dias a menos aí, uns 1.200 para a eleição. Vamos ver como é que se comporta até a eleição de 2028, né? Mas eu não tenho culpa, não. Tá bom? 23 de maio de 2025. Esse foi o esclarecimento. Essa foi a reflexão de maio de 2025. E fica aqui para nós. Fica registrado. Vou colocar no YouTube isso. Fica registrado que ainda não dá para cobrar Ricardo Silva uma melhora ou uma melhora expressiva. Não dá. Sei que os postos de saúde estão ruins, a situação da iluminação não mudou, a situação das construtoras ou aquelas que prestaram serviço não foi chamada às falas, eles não fizeram ou não cumpriram os contratos e tá tudo certo, vamos para frente, né? Mas deve se chamar. Quem recapiou? Alinhe as bocas de lobo. Uhum. Quem administra o trânsito? Coloque as placas no lugar. É só virar placa, não precisa entrar na relação, não. Os camaradas que trabalham na Transerp ou na RP Mob aí passam embaixo da placa. Outro dia eles estavam fiscalizando vans ou vendo velocidade, não sei, embaixo da placa que estava virada. Será que algum deles reclamou? Acho que não, né? Na Via Norte, sentido bairro, uhum, bem em frente ao Atacadão, do outro lado, antes da entrada para a Tomás Alberto Otteli. As placas estão viradas, ó, faz muito tempo. Impossível, porque todos os carros que vão para o centro
e voltam para RP Mob para guardar os seus carros, passam por baixo dessa placa. Entram, fazem a curva, passam por baixo da Via Norte, sobem ali e vão lá para a sede da RP Mob. Ninguém? Ninguém reclama, não? Ah, vocês sabem o caminho. Legal. Para quem sabe o caminho, não precisa de placa. Vergonhoso. E aí, aguentar aquele sujeito falando que deveria dar os parabéns para o prefeito de Ribeirão. Dá não. Dá não. Tá bom? Grande abraço a todos vocês. Boa noite. Refletir para progredir. 2025. Eu sou Estevão Machado, cidadão brasileiro, pagador de impostos.